Olá, irmãos, Pai seja convosco. Nós estamos aqui novamente, irmãos, com o nosso podcast no União no Cast. Não sei se os irmãos se lembram, mas da última vez que nós gravamos foi com a pastora, né? Gravávamos uma visão que Deus deu para ela, acerca do reino de Deus e também a ação social. Ficamos de gravar 3 partes, porém por toda a questão da necessidade do país e também por alguns casos de às vezes não ter tempo de um dos lados, a gente não conseguiu dar prosseguimento nas outras 2 gravações, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Então sejam muito bem-vindos novamente para este podcast. Espero que os irmãos sejam abençoados. Para aqueles que não se lembram do primeiro, acesse o link na descrição deste vídeo, que está lá o primeiro vídeo do podcast, para que os irmãos se interem novamente no assunto e sejam abençoados com essa ministração que a pastora trará para nós. Caso os irmãos não se lembrem, nós estávamos tratando sobre a ação social no reino de Deus a partir ali do período antigo, antes de Cristo, no Velho Testamento. Pastora, obrigado mais uma vez, a senhora seja bem-vinda. Amém, irmão Bruno, é um prazer novamente estar aqui, divulgando essa parte tão importante da palavra de Deus, absorvendo ela na minha vida e podendo compartilhar a importância que é o trabalho social no meio do povo de Deus. Então é uma honra que o Senhor nos use da forma que Ele queira aqui nessa tarde, com a potência dele, né? Amém. Então, glória do nome dele também. Amém. Só para os irmãos ficarem por dentro também, nós vamos fazer uma série de podcast nesses dias. Então, além das lives que nós temos feito na igreja, dos cultos presenciais também, que têm sido tomadas todas as precauções de acordo com as organizações sanitárias, e também dos eventos que os grupos têm desenvolvido, nós vamos trazer também alguns temas desse podcast também para a gente poder ter um conteúdo um pouquinho mais dinâmico, amém? Então a pastora vai trazer aquilo que Deus trouxe para ela e vai ser a mesma dinâmica, a gente vai conversando e trocando figurinhas, amém? Pastora, fica à vontade. Amém. Então lembrando, né, que o nosso primeiro tema, como o irmão Bruno falou, tratamos dentro da palavra do Senhor da importância, dos ensinamentos da palavra do Senhor, da importância do serviço social, da assistência social, de como assistir o nosso próximo, o necessitado na sua necessidade. Tanto é que para o povo judeu que segue à risca o Antigo Testamento, não existe, lá a palavra não é obras de caridade, como nós aprendemos aqui, né? No nosso país. Lá é justiça social, eles chamam de Sedaká. Chama justiça social, é mais do que obras de caridade, é muito mais forte, tem muito mais peso a palavra justiça social, porque para eles não é justo que alguém passe necessidade, não é justo. Então nós aprendemos com a palavra de Deus isso, que Deus já deixou essa preocupação de nos alertar sobre o necessitado. E Jesus veio afirmar isso, né? Jesus ele afirma isso em todo o seu ministério. Um dos pontos cruciais do Evangelho de Cristo foi ensinar para os seus discípulos, foi para ensinar aquela multidão, onde ele passava, a importância de dividir o pão. Tanto é que nós temos 2 multiplicações de pães que o Senhor fez e saciou toda a multidão, não deixou ninguém sair com fome, ninguém saía de perto de Jesus com fome ou passando alguma necessidade, porque ele supria tanto o físico como o espiritual e ensinava isso, né? A importância de olhar para o necessitado no que ele necessita, o que ele precisa. Então Jesus ele bateu muito forte e nós como igreja não podemos acomodar com a graça. Hoje nós vivemos uma igreja muito acomodada com a graça. Eu tenho a graça, me basta e vou viver a graça é para mim. Vou viver a graça, vou buscar a graça para mim, para os meus filhos, para minha família, para os meus próximos, para quem eu amo. E não é bem assim. O Senhor Jesus ele deixou bem claro que no seu evangelho, que o amor ao próximo é quem estiver próximo de você, onde você estiver. O amor ao próximo, independente de quem seja essa pessoa, que ele precisou, você viu, enxergou a necessidade dele, demonstre o amor de Deus. Só de palavras? Nós vamos ver isso na palavra também. E esse é um grande tabu, né, pastora? Porque no primeiro momento Jesus vem falar desse próximo e o exemplo que ele traz é de um samaritano.
Sim. né? Um homem ferido na rua e o povo dito como povo de Deus passa, não acolhe aquele homem. Sim. E um samaritano vem e supre todas as necessidades daquele homem, deixa um dinheiro naquele que a gente chamaria hoje de uma hospedagem, Sim. né? E trazendo para nosso entendimento, o judeu e o samaritano não se davam bem. Então Jesus vem também trazer um confronto com as instituições religiosas daquele período, né? Com os religiosos, os fariseus, os saduceus. E é interessante a gente pensar nisso que a senhora falou, de não importa quem seja, porque a igreja de hoje parece que está caindo muito no erro de ser seletiva, de escolher quem vai amar. Então, eu devo torcer pela morte daquele que infelizmente estuprou uma pessoa, daquele que infelizmente roubou. Esses são os famosos vagabundos, né? Quando na realidade Jesus falou de que amor que vale se você ama aquele que já te amou também. Então a gente tem que amar aquele que é o nosso oposto, né? Exatamente. Em muitas citações, Bruno, do Evangelho, tudo que está registrado, eu acredito que muitas coisas não foram possíveis ser registradas durante o ministério de Cristo, mas o que me chama a atenção é sobre ele quebrando os preconceitos. Em Cristo nós aprendemos que não devemos ter preconceito, nenhuma hipótese de preconceito, de racismo. Verdade. Ele veio quebrar tudo isso. Jesus teve um olhar e uma preocupação com os deficientes, né? No poço de Betesda ele provou isso. Tinha um homem que há muitos anos padecia aleijado no poço, sem condição de caminhar, de andar. Ele estava a um passo do poço e ele não conseguia chegar ao poço, porque ninguém o colocava ali. Porque se ele caísse ali, né? Então não havia assim um cuidado com a pessoa deficiente. Então ali Jesus se preocupou, né, em curar aquele homem em primeiro lugar, porque muitos ali, ele mesmo disse, estou aqui há muitos anos, mas não tem ninguém que me coloque aqui. Quando eu penso que eu vou conseguir, alguém se joga no meu lugar e recebe a bênção e eu fico aqui. Então Jesus foi lá e curou aquele homem aleijado, né, deficiente. E também o cego Bartimeu, né? O que os discípulos? Não incomoda o mestre. O que os discípulos disseram? O olhar dos discípulos é o olhar que muitas vezes nós temos. É uma pessoa que cheira mal, é um mendigo, né? E não deve incomodar o mestre. O mestre é importante, né? O rei dos reis está aqui conosco, mas Jesus parou tudo e foi lá e curou o cego. E transformou a deu vida visibilidade para as mulheres, né? A mulher ali a samaritana também. Sim. Jesus conversou com a samaritana. As mulheres foram as responsáveis por levar a boa nova de que Jesus tinha sido ressuscitado. Então, de fato, a gente percebe que Jesus se preocupou muito em dar visibilidade aos excluídos daquele período. Exatamente, como está hoje, muito preocupado. E a gente vê aí outros direcionamentos tomando a causa da mulher, outros direcionamentos tomando a causa racista de uma forma política, que isso é preocupante, isso gera, né, tantos estragos físicos, emocionais, enfim, né, gera uma série de... Sendo que a palavra do Senhor, ela é bem clara com respeito a isso, para nós, né, para a humanidade. Se a humanidade olhasse para a palavra do Senhor, desse a credibilidade a ela, Jesus ele ensina de uma forma tão perfeita acabar com todas essas questões sociais. Porém, infelizmente, nós sabemos que o ser humano tende a fechar os olhos para a palavra de Deus e dar ênfase às filosofias humanas, né, às políticas, e isso todos têm sofrido com isso. E a gente vê que em vez de solução, causa mais danos e problemas, como o ativismo, né, o feminismo, está aí essa onda. O que a mulher está buscando com isso? Um empoderamento, mas muito tão destruidor para elas mesmas, que elas não tomam conta disso. Se a gente se voltar para a palavra, o que Jesus fez com a mulher, o respeito que a mulher passava a ter, né? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela exalta a mulher, mas de uma forma cuidando dela, né? Cuidando de todas as áreas da vida dela. E a gente vê que a sociedade, o mundo, como jaz do maligno, faz tudo de forma contrária, de uma forma retorcida, danificando mais ainda essa mulher, destruindo às vezes o que já estava construído nela. Mas Jesus não veio para
construir, para nos edificar. Então a mulher na presença do Senhor, ela tem um valor sobrenatural, um valor de dignidade, de honra, amém? Então, olhando para a palavra do Senhor, eu deixei aqui alguns versículos que você pode meditar sobre tudo isso que estamos abordando. Como aqui o nosso tempo é curto, eu vou passar alguns versículos que você pode buscar no Evangelho e você vai ver como Jesus atuou nas causas sociais. E realmente ele deu muito ênfase a essa questão. Mateus 26, capítulo 26, versículo 11. João 6, 26. E Lucas 14, 13. Do 13 ao 14. Capítulo 14, versículo 13 ao 14. Lucas 10, 25 ao 37. Também no livro de Mateus 25, 40. Mateus 9, 36. Mateus 14, 14. Mateus 20, 34. Marcos 10, 45 ao 46. E Mateus 19, 2. Então você pode, um versículo desse por dia que você meditar, você vai abrir o seu entendimento para o Evangelho de Cristo com respeito às causas sociais. Como o irmão Bruno citou também do Bom Samaritano, e várias outras situações em que ele nos alerta sobre o amor ao próximo. Ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele deixou todo um exemplo a ser seguido. E já partindo um pouco para a igreja de hoje, para a igreja que ele deixou aí, que foi no livro de Atos dos Apóstolos, o início da igreja. Essa igreja, quando iniciou lá, ela estava absorvendo isso de uma forma muito próxima, muito como Jesus tinha acabado de ensinar tudo, morreu, ressuscitou. Quando se iniciou a igreja, você pode ver que eles se preocupavam com isso, em pôr isso em prática. Você lê no livro de Atos, eles eram unânimes nas orações, no partir do pão. Eles eram unânimes nisso, na oração, no partir do pão. E todos ali faziam tudo em comum, pondo em prática esse amor ao próximo, pondo em prática o cuidado com o necessitado. Tanto é que a igreja ela era sempre, por Paulo, corrigida a se preocupar, até no dia da ceia. Quando a gente vê na palavra de Deus sobre a ceia, lá em 2 Coríntios 11, a gente vê que ele se preocupa com aqueles que tinham menos pães para levar no dia da ceia, porque havia ali eles não entendiam muito a ceia, então cada um levava o seu pão, virava aquela bagunça, uns queriam comer para encher a barriga, outros ficavam sem nada. Sim, era uma proposta coletiva, Sim, e ali já havia uma preocupação com isso, porque a ceia tinha que ser algo de repartido igual. Tanto de pão que levasse, era para repartir igualmente, em pedaços iguais, para que ninguém fosse ali também para encher a barriga. Era para celebrar a ceia do Senhor de forma unida, de forma comum, e não aquela bagunça. Então você vê que a tendência do ser humano é essa, é se pensar em si próprio, e a igreja sempre corrigida ali, a igreja sempre ali sendo apacentada, orientada pelo Espírito Santo de Deus através dos apóstolos, dos discípulos, de uma forma linda, entendendo essa ação social, entendendo a divisão dos bens em comum. Então eu imagino assim como isso vai se perdendo, depois de muitos anos nós estamos aqui hoje vivendo uma igreja que nos preocupa, uma igreja que preocupa muito com o seu bem-estar, com o seu carro zero, com o que mais, quanto mais tenho, mais eu quero, mas eu vou buscar essa prosperidade, uma prosperidade absurda, e não se preocupa com o próximo. Eu vou voltar lá naquilo que a gente falou em armazenar riqueza, em armazenar muita riqueza. E Jesus, e desde os primórdios a gente vê que Deus sempre foi contra isso. Todas as leis deixadas, tudo que Jesus ensinou foi para a gente, se o teu irmão está sem, divida com ele.
Se tem alguém que não conseguiu ter igual você, ah, mas eu trabalhei mais, eu acordei mais cedo, eu não sei o quê. E esquece que tem aquela pessoa que não conseguiu. E hoje a gente vê no nosso país uma questão tão difícil, irmão Bruno, que é a questão racial. A gente vê que a pessoa negra ela tem mais dificuldade. Sim, sem dúvida. Né? Ela tem mais dificuldade de chegar no estudo, ela tem mais dificuldade de chegar no emprego, ela tem mais dificuldade até se ela, tudo que ela for fazer. Tem dificuldade de sair à rua à noite. Pois é, de tudo, né? O nosso país, infelizmente, ele tem esse histórico terrível do racismo. Um dos piores, né? Um dos piores, porque é uma questão mundial. Mas a gente vê que, se a gente olhar as cotas, porque foi necessário ter as cotas, tem pessoas que questionam as cotas raciais, e eu não sou aqui uma pessoa que gosta de ficar batendo de frente com quem eu respeito, porque você tem o seu jeito de pensar, porque você foi instruído assim. Mas cabe nós ter um olhar para isso, né? Sim. E a gente analisar o porquê, né, das coisas. Aí fala, mas a pessoa tem que ter igualdade. Não, tanto quanto eu, não. Se a gente for pensar o início das cotas, é porque realmente o negro não conseguia chegar nas universidades. Sim, no comecinho do século XIX, século XX, comecinho do século XX, no finalzinho do XIX para o começo do XX, na transição, né? Em 1888, sim. Então, é assinada a Lei Áurea, que os negros são abolidos, né, da escravidão. E o problema nasce justamente aí, porque os negros são, então, abolidos da escravidão, são libertados, mas não existe nenhuma política pública para inseri-los na sociedade. Então, tudo bem, não pode mais trabalhar nas lavouras, o que eles vão fazer agora? Eles não teve direito a terras, não teve direito ao voto, não teve direito à educação, não teve direito a nada, ficaram na sarjeta. Claro que alguns conseguiram desenvolver, pouquíssimos conseguiram ter alguma rendinha básica, mas muitos eram presos, porque na época havia uma lei que chamava a Lei da Vadiagem. Então aquele que era considerado vadio, aquele que ficava na rua o tempo todo, tinha que ser preso. Então o negro não tem nessa sociedade condições de arrumar um emprego, não é que não tem condições, não tem oportunidade de um emprego, não tem oportunidade de educação, ele fica na rua. E aí ele é preso, né? Então, como a senhora falou, as cotas raciais veio justamente para reparar esse problema, porque é estrutural. Os europeus, os japoneses, asiáticos tiveram dificuldades quando vieram para cá, tiveram. Mas quando eles vieram ao Brasil, eles tiveram mais oportunidades de acesso à educação, de acesso à política, às políticas públicas, de acesso à terra do que os negros. Então, eu achei legal a senhora falar isso, porque existe uma distorção, né? Das pessoas dizerem, mas a cota racial é um preconceito porque o negro tem a mesma capacidade intelectual do que eu de entrar numa universidade. Mas será que ele tem a mesma condição econômica do que você tem? Né? Basta pegar uma estatística simples. Qual é a porcentagem do número de negros nas favelas do Rio de Janeiro em relação aos brancos no centro do Rio de Janeiro? Né? Então tem uma diferença muito grande que eu achei muito importante. Eu só quis trazer esse fundo histórico para a gente poder complementar. Muito bom. E aí a gente olha por todos os lados das questões sociais do nosso país. Né? Nós vamos falar aqui sobre o nosso país, porque já temos problemas demais para resolver. E então, se a gente for olhar hoje, nós como igreja, num país desse, um país que tem essa cultura terrível, maligna, né, de superioridade, de raça, e a gente tem que trabalhar isso. Nós também, como cristãos, temos que ver o que a gente pode fazer, o que podemos fazer, não criticar, né? Então, realmente a gente tem que estender a mão para quem está do nosso lado, próximo, e ver que a gente é igual perante Deus, né? A gente é igual. A gente não, se a gente conseguir alguma coisa, eu penso, né? Eu tenho um histórico, né, certo, de muitas dificuldades. Mas quando eu me ponho em todas as minhas dificuldades que eu passei, quando eu penso se a cor da minha pele fosse escura, como isso seria muito mais difícil. Né, podia triplicar isso na minha vida, e eu me coloco. E a gente só aprende a olhar, entender o outro quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Então é uma questão que nós como igreja temos que realmente fazer algo, não criticar, ajudar, né? Eu já ajudei uma pessoa a responder um questionário falando para ela, porque às vezes ela sofre tanto isso que na hora de preencher,
ela fala, não quero a cota, não quero participar da cota. Mas por que não? Você tem direito. Não, eu não quero. Eu falei, não, é seu direito, e fui ensinar o porquê, né? Porque eu já vi muitos brancos preencher, como se estivesse querendo essa cota. Sim. E já vi pessoas negras não querendo preencher, jovens, eu orientei, falei, não, é seu direito, você tem o direito desses 10% aí. Sim. E é legal isso, a gente poder ensinar e falar, não, se foi feita uma lei, gente, é porque teve estudos. Até porque também existe cota para quem é branco, né? Desde que seja de classe econômica baixa e consiga ter acesso. Né? Então, mas a cota é só para o negro, e o branco que é pobre também tem direito. Também vai ser reservado então nas universidades, algum concurso público, um número de vagas para aqueles que têm questões sociais, políticas sociais, socioeconômicas baixas. Né? Quando eu falei de preencher, porque eu já vi pessoas brancas preenchendo sobre afrodescendentes. Com certeza, mas aí a pessoa vai dar má fé, né? Vai dar má fé, exatamente. É porque eu falo assim, olha, a pessoa, né, quer se aproveitar de uma cota que não é, né? Mas assim, o que eu quero explicar é os direitos. A gente tem direitos, e dentro da palavra do Senhor é bem nítido que nós temos que ter preocupação. Por que o outro não tem nada, eu tenho 3? Não é justo isso? Se eu parar de pensar só numa mera caridade, eu acho que a palavra, depois que eu comecei a estudar sobre justiça social, a palavra caridade ficou tão vazia, né? A caridade, prática de obra de caridade, eu acho isso tão vazio para nós. É como se devo fazer ou não devo. Quando eu falo justiça social, eu falo me obrigo. É justo? Quando eu pergunto assim, é justo? É diferente, muda todo o meu contexto, né? Eu olho para o outro com outro olhar. Eu falo, é justo ele não ter? Então, o que podemos fazer para dividir com ele, para ajudá-lo a sair daquela situação? Então a gente tem que realmente dar é como se tivesse um rio, a gente de um lado, outro do outro, a gente colocasse uma tabinha para ele atravessar, né? E eu sou uma pessoa aqui, que eu estou falando, que a gente, igual no momento que a gente está vivendo, ajudar o outro com uma cesta básica é primordial nesse momento agora. Mas não é só isso é muito pouco. É olhar, o que está precisando? Tem um jovem lá, precisa fazer um curso. Que nós como igreja, nós estamos agora num prédio maravilhoso, já era para ter começado muitas coisas aqui, mas devido à pandemia não começamos ainda, mas nós temos uma meta aqui de promover cursos, ir lá buscar esse jovem, dar a mão para ele, falar, vamos lá meu filho, vamos estudar. Que nós faz subir num pódio, tanto rico como pobre, tanto branco como negro, tanto, não importa quem seja, é educação. Se não estudar, a gente não chega a lugar nenhum. O primeiro passo é estudar. Bora ali, meu filho, vamos fazer um curso, vamos ver o que a gente pode melhorar na vida para conseguir aquele emprego digno, né? E a gente vê que está escasso a mão de obra, está escassa. Você pega os jovens, sabe mexer na tecnologia, tudo quanto é jeito para coisas inúteis. Mas para um curso, para saber fazer um trabalho. Então, tá precisando de um direcionamento, né? O trabalho de inclusão não deve ser resumido somente a dar o aparelho à mão da pessoa, né? Sim. Tem que ser dar o aparelho e também os instrumentos técnicos e críticos para que ele saiba dominar aquele aparelho e produzir conhecimento a partir daquele aparelho. Exatamente. Então, nós precisamos... É isso. Não é só lá dar uma roupa para quem está despido. Isso é um passo urgente. Ainda mais agora nessa pandemia, nós estamos tendo que realmente fazer isso de forma assim, né, urgente, chegar e levar a cesta básica, porque, né, a necessidade agora é realmente matar a fome, aquela pessoa que não está tendo salário, aquela pessoa que vendia alguma coisa e não consegue vender. Mas quando passar esse momento, eu creio que nós como igreja nós aqui, nossa meta, nosso plano é promover cursos, é promover educação, né, da melhor forma possível. Nós podemos ajudar, principalmente a nossa juventude, os nossos jovens que estão aí precisando de um curso, né, precisando de um preparo aí para o mercado de trabalho. Amém. Amém? Exatamente. Então nós aqui citamos aqui alguns projetos, né? Acabamos citando algum projeto. E eu quero agradecer a Deus pelo que Ele tem feito nesses momentos sociais aí. Nós já conseguimos aqui fazer um trabalho assim de formiguinha, mas fazer uma assistência aqui
ao necessitado, nós estamos colocando essa palavra em prática. Está sendo maravilhoso com o nosso projeto aqui social. E o Senhor tem honrado grandemente. Quando a gente se põe, a gente fala, Senhor, eu não tenho de onde tirar para ajudar, mas eu quero ajudar o necessitado, eu quero ajudar o próximo, né, com o melhor. E é tão maravilhoso ver o Senhor colocar esse instrumento na nossa mão, colocar a gente só ser o link, né, de quem tem e direcionar o que não tem. Então, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aí realizando um trabalho muito lindo, que o nome dele seja engrandecido cada vez mais. E isso é, assim, sem palavras, né? Para honrar e engrandecer o nosso Deus. A equipe que está fazendo esse trabalho comigo, então aí estamos desfrutando das bênçãos. E acabei de receber uma notícia aqui agora de um número grande de cesta básica que está sendo doado para a honra e glória do Senhor. E vamos conseguir, todos os cadastros feitos serão contemplados. Então aqui eu estou aqui fazendo esse trabalho, falando nesse podcast de algo e dizendo para você do milagre de Deus. E hoje é dia 17, não é? 17 de junho. Você não teria uma noção de quando que quer saber se chegou. Exatamente, acabamos de receber. Então, assim, Deus é fiel. Quando a gente se põe a fazer, a distribuir, né, algo para o necessitado, Deus honra, porque é projeto de Deus. Isso aqui não é a pastora Eva, que é uma pessoa boa e quer fazer, ou você que é bom e quer fazer. Ninguém é bom o suficiente a não ser Deus. Aquele que quer fazer através de mim, aquele que quer fazer através de você. Então, é pôr em prática a palavra de Deus. E nós, como igreja, não podemos ficar acomodados. E nem ficar julgando a quem devemos ajudar. É o necessitado, está precisando? Vamos lá. Então, o objetivo, né, aqui é esse, né? Nós realmente buscar dentro da palavra do Senhor algo aqui que Jesus fala do acúmulo de riqueza, como eu mencionei, está lá no livro de Lucas 12, do 13 ao 21, né? Que não devemos acumular riquezas, né? E outra a palavra também que fala não devemos amar só de palavras. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Se eu falar que eu amo o próximo, e quando eu passar por ele, eu passar por cima, igual o samaritano, igual o levita, o sacerdote passou pelo samaritano e ignorou, então eu não estou amando de verdade o meu próximo. Então, não amemos só de palavra. Palavra amar, eu amo, eu te amo, só de palavras é fácil. Mas a gente realmente praticar o amor, né, dividir o que temos, ajudar quem precisa com obras, essa parte que realmente nós temos que fazer, e essa parte que é a parte que para muitos é difícil, porque muitas pessoas são egoístas, não têm coragem de dividir o que tem. Amém? E a palavra do Senhor deixa bem clara que no tempo todo Jesus ele alerta sobre isso. Não devemos acumular riquezas, que é trabalhar todos os dias para acumular algo, né? Ficar acumulando riquezas. Mateus 19, Jesus fala com um jovem rico, né? Que chega para ele e Senhor, o que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus, né? Jesus fala lá: vende tudo que você tem, divida com os pobres, vem e siga-me. Aquele jovem era tão preso à riqueza que ele tinha, tão preso, igual muitos são presos, infelizmente, se apegam mesmo ao dinheiro, às coisas materiais. E ele olhou para dentro dele e falou: nunca vou dividir o que eu tenho com quem, né, com os pobres e ficar sem nada. Como assim? Mal sabia ele que se ele fizesse isso, ele ia ser uma pessoa riquíssima para Deus, né? Com certeza Jesus não ia ser injusto com ele, deixar faltar alguma coisa na vida dele. Mas ele saiu triste, balançando a cabeça e não conseguiu seguir Jesus. Hoje, irmão Bruno, a gente tem que questionar isso para nós mesmos. Será que se Jesus me pedir tudo que eu tenho hoje, será que eu consigo fazer, né? Vai, pega tudo.
Olha, irmão Bruno, pega lá o que você comprou. Olha, aquele apartamento, né? Se Jesus mandar vender agora e dividir com os pobres, né? Então a gente deve questionar isso dentro de nós, né? Um carro, alguma coisa que você tem. Então, mas se Jesus mandar realmente, a gente não precisa ter dúvida de fazer, né? Como a gente já tem vários exemplos, né, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que realmente fizeram segundo a vontade do Senhor e realmente não se arrependeram, porque o nosso Deus é o Deus infinitamente rico, é o dono do ouro e da prata. E aqui esse jovem saiu arrasado, porque ele falou, não vou fazer isso, né? Não tenho capacidade para fazer isso. Então cabe a nós meditar na nossa vida todo dia. O dia que a gente se apegar mais uma coisa material do que uma vida, do que uma alma, do que um ser humano, do que um necessitado, do que alguém que apareceu no nosso caminho, o dia que a gente amar mais do que isso, do que uma vida, uma pessoa, a gente infelizmente estamos fora da palavra. Amém? Não que você não deva ter nada, não. Jesus não quer isso para nós, mas pelo contrário, Ele quer que a gente reflita se a gente está apegado àquilo ou não, né? Não ter apego, realmente. E é o que o Evangelho nos ensina hoje. Nós devemos trocar a palavra, obras de caridade, por justiça social. Eu tenho feito isso na minha vida e quero aprender ainda mais. Estou apenas começando a aprender. Quero aprender muito mais na prática. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, pastora, muito obrigado. Irmãos, este foi mais um podcast que nós gravamos. Foi a parte 2. Ainda vai ter mais uma parte, porque a gente não conseguiu dar conta de tudo ainda. A visão que Deus deu para a pastora, a reflexão que ela trouxe, tem muita riqueza. Amém? Então, claro que não tem como a gente condensar tudo isso em 30 minutinhos. Então a gente vai fazer uma nova gravação, amém? Para colocar aqui uma terceira parte, para os irmãos poderem ter na íntegra tudo aquilo que Deus trouxe para a pastora, que está sendo muito edificante para nós. Então eu já deixo também a dica para os irmãos. Irmãos, nesse período de pandemia, acompanhe as atividades da igreja online também. Acompanhe as lives que nós temos feito dos cultos. Acompanhe, jovens, as lives que nós temos feito no Instagram. Também assim, o grupo de mulheres e homens tem trabalhado online. O Incendeia dos jovens tem acontecido online também através da ferramenta Zoom, porque todas estas atividades não são atividades visando o entretenimento, são atividades que nós estamos fazendo a fim de alcançá-los e também alimentá-los com a palavra de Deus. Então, desta forma, para aqueles que estão em grupo de risco, para aqueles que não é um índice pequeno, o grupo de risco não são só idosos, o grupo de risco são hipertensos, pessoas que têm problemas com respiratórios, obesos, enfim, o número cresce. Acompanhe as atividades online, a escola bíblica online, enfim, todas as atividades, porque é para a honra e a glória do Senhor Jesus e também para a alimentação dos nossos irmãos, a fim de que a gente não disperse na palavra de Deus. Então eu encerro por aqui, irmãos, que a paz esteja com todos. Acompanhe esse podcast e aguarde que nós vamos lançar o próximo passo, a última parte desse podcast, que eu tenho certeza que vocês serão abençoados, assim como eu também estou sendo. Deus abençoe.